Olá, seja muito bem-vindo ao aquecimento do evento Segredos da Liberação Miofascial. Neste evento, eu vou te mostrar como que você pode massagear o ponto certo e aliviar as dores dos seus pacientes desde o primeiro atendimento de forma simples e segura. Eu sou o Ronaldo, sou professor de terapia manual e terapeuta manual especialista em liberação miofascial para casos clínicos de dor. O evento Os Segredos da Liberação Miofascial acontecerá de 29/7 a 4/8, sempre às 21h07, será totalmente online e gratuito. E eu tenho a honra de ter você aqui participando deste evento. Se por algum motivo você ainda não está inscrito, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e se inscrever gratuitamente. E antes de iniciarmos este conteúdo de aquecimento, eu quero pedir carinhosamente que você curta, deixe seu like, compartilhe este vídeo com outro massoterapeuta ou terapeuta manual. E agora, preste atenção em cada detalhe que te fará massagear o ponto certo e aliviar as dores dos seus clientes desde o primeiro atendimento. Olá, Andresa, tudo bem? Agora sim. Então tá bom. Vamos lá. Andresa, antes de mais... É Andresa ou Andressa? É Andresa, com S só. Então beleza. Antes de mais nada, eu quero agradecer por você ter topado participar. Eu agradeço. Andresa, fala pro pessoal o seu nome, a sua profissão e aonde que você atua. Eu me chamo Andresa, né? Eu sou fisioterapeuta desde 2005, há 17 anos, vai indo para 18 anos. E eu moro na cidade de Matão, próximo a Araraquara, interior de São Paulo. E eu tenho um consultório, consegui montar um consultório fazem 2 anos. E eu trabalho durante o dia, à tarde eu trabalho num plano de saúde, que infelizmente eu não consigo atuar como terapeuta manual tanto quanto eu gostaria, por conta do número de pessoas, mas mesmo assim eu ainda consigo pegar um paciente no cantinho que eu vejo que não está melhorando, eu vou lá e consigo fazer a liberação miofascial. Porque no meu consultório, hoje em dia, eu trabalho só com liberação miofascial, eu sou acupunturista também. Que legal. Mas assim, o que eu mais atuo é com liberação miofascial depois do seu curso. Que bom. Realmente é com o que eu mais trabalho. É à frente do meu consultório a liberação miofascial mesmo. Que bom. E agora o povo vai te conhecer, hein? Sim. Olha só, você já falou isso, né? Você tem de fisioterapia 17 anos, né? 17 anos, isso. E de mecanismo, quanto tempo você tem? Mecanismo, 2 anos, né? Você é 9 ou é 10? Eu sou 9. É junho. Não, vai fazer ainda. Vai fazer 2 anos em junho, isso mesmo. Vai fazer 2 anos. E como que você me conheceu? Eu te conheci pelo Instagram. Eu fui te acompanhando antes de fazer o curso. E aí eu comecei a atender o pessoal de casa, como você pedia nas lives. E eu falava assim, mas não é possível. Como que ele só tá tocando? Como que isso vai melhorar? E aí, com os resultados, eu fui me apaixonando cada vez mais. Mesmo antes do curso, só com as suas lives, eu conseguia fazer em alguns pacientes que eu tinha domiciliar. E eu vi um bom resultado. E desde então, eu já comecei a atuar. Bem, né, lógico, não, depois do curso é outra coisa, não tem nem comparação. Depois da Mas assim, plaquinha fica mais fácil, né? Plaquinha de $1 milhão realmente é. Porque, assim, hoje eu terminei os meus atendimentos, era 11h30. Até a Simone me mandou mensagem, eu estava atendendo. E eu atendi 2 pacientes hoje pela manhã e tenho mais um para atender à noite. Então, no mínimo que eu atendo são 3 pacientes. O mínimo por dia, assim, mas consigo atender mais. É que durante o dia, à tarde, eu vou para o plano de saúde, que eu não trabalho só no meu consultório. Eu trabalho no plano de saúde à tarde. Mas a liberação miofascial... miofascial... Você é funcionária do plano?
Eu sou terceirizada. Ah, entendi. Sou Tipo assim, terceirizada. pagam por sessão. Isso. Entendi. Andressa, você participou de qual evento? Do X da Questão ou você participou de algum outro mais? De todo. A turma 9 foi o X da Questão, né? Foi o X da Questão. Isso. E o que foi mais importante para você nesse evento? O que foi mais importante é que mudou a minha visão de avaliação do paciente. Nossa, Porque legal. hoje em dia eu avalio todos os pacientes, a minha base é a avaliação do mecanismo X. Então, assim, como se eu tivesse aprendido isso a vida inteira. Eu consegui, assim, não falo decorar, mas assim, a plaquinha para mim, hoje em dia eu nem uso mais. Graças a Deus, assim, já fica na cabeça, já fica automático. E assim, antes no começo eu levava a plaquinha para atendimento por insegurança e às vezes por ver alguma coisa, mas agora nem precisa mais, assim. E eu só faço a avaliação, eu não atendo mais ninguém, mesmo da fisioterapia, sem avaliação. Não, facilita muito, né? Às vezes a gente fala lá no Expert Fit, a gente fala isso também, né? Fala, como será atender hoje sem avaliação? Acho que a gente nem conseguiria. Eu nem me vejo. Então, faz parte da gente, né, do atendimento. Sim. Com certeza. Mudou muito, muito mesmo. Ô, Andressa, e tem uma galera que faz a inscrição para o evento, mas depois acaba não comparecendo. O que você falaria para esse pessoal que se inscreve e está indeciso de participar ou não do evento? Para não desistir, que foi um dos cursos mais completos que eu fiz até hoje. Porque eu falo, você ensinou a gente a engatinhar, a andar sozinho, e hoje em dia eu consigo... A minha base é um mecanismo X. Então, não desistam. Depois vai ficando automático, vai ficando... No começo parece que é difícil, é muita coisa, mas depois que você consegue fazer muita coisa, muda a sua vida. A minha vida mudou. Não é só um cursinho de liberação, assim? Não, não é. É uma avaliação. Não é. Realmente, porque... Muito. Eu estudo muito. É que tô enchendo o saco, né? Às vezes a galera entra e fala assim, acho que entra achando que é um cursinho. Não, tem que estudar. Né? Ontem eu cheguei do consultório às 9 da noite, aí eu jantei e aí eu fiquei estudando acho que até meia-noite, mais ou menos, porque eu ia atender mais 2 pacientes hoje de manhã e eu vou atender uma à noite. Eu não estudo, eu não atendo antes de olhar a ficha do paciente, de ver o que eu vou fazer quando ele chega no meu consultório. Isso é muito bom. Muito bom, muito bom. Andressa, hoje você com a plaquinha, tendo a plaquinha na mão, sim, conseguindo, né, chegar ao ponto certo. O que significa chegar ao ponto certo para você? Para mim, chegar ao ponto certo, melhorar a queixa do paciente. E como que você se sente cada vez que você consegue chegar a esse ponto certo, a cada atendimento você chega no ponto certo e no final da sessão esse paciente está melhor? Como que você se sente em relação a isso? Hoje em dia eu me sinto muito mais segura do que antes, porque eu tenho certeza que eu vou fazer a avaliação e eu vou saber identificar o problema do paciente. Então, para mim, a base de tudo é a avaliação. É o coração desse curso, para mim, pelo menos foi a avaliação. E eu sempre gostei de trabalhar com toque, com terapia manual. Eu nunca fui aparelhos, eu nunca gostei de trabalhar com aparelhos. Eu sempre gostei de colocar a mão no paciente. Todos os pacientes eu tento colocar, mesmo no plano de saúde. E isso me facilitou muito. Porque eu já gostava de trabalhar com toque, com as mãos, então a liberação miofascial só me ajudou e me fez crescer ainda mais. Que bom. Que ótimo, né? E, assim, o ponto específico que te fez tomar a decisão de entrar no mecanismo X, foi a avaliação ou foi outra coisa? Foi os resultados.
quando eu entrei foram os resultados, porque eu vi que realmente dava resultado. Que legal. Então, você chegou a... É que você falou, né? Você chegou a testar antes de entrar, né? Eu testei antes Pelo evento, com você alguns testou. pacientes, com meu marido, meu filho, e aí eu via que realmente era muito bom. E assim, é o que eu falo sempre, a gente sempre foi educado na faculdade, em todos os cursos que a gente faz, eu fiz bastante curso já, a gente sempre foi educado a ir no ponto da dor. Exatamente. Isso para mim foi fantástico, assim. Isso para mim no mecanismo é fantástico, porque você não precisa, você não tem que ir no ponto da dor, na verdade. Só se aquele ponto tiver alguma aberrância naquele ponto, mas do contrário, a gente não vai no ponto da dor e realmente a gente vê que dá certo. Isso para mim impacta o paciente também, né? impacta o paciente, exatamente. Exatamente. Porque ficou um negócio meio mágico, né? Tipo assim, o cara chegou com dor lombar e aí você achou o adutor travado, aí você libera o adutor e ele melhora da dor lombar. Fala, dor no ombro, chega com o adutor do lado contrário travado, e aí a gente libera o adutor e ele mexe o ombro, fala que tá melhor, e como assim, né? Então, Exato. Os próprios pacientes ficam assim, indignados, né? Mas felizes também. E eu falo que eu fico mais feliz ainda que o paciente. Eu também, até hoje, hein? Nossa, é muito bom, é muito bom. Ó, e por que você decidiu acreditar no cristão aqui? Primeiro, a sua didática é muito boa. Eu tenho que te agradecer também, porque você explica como se fosse uma pessoa, para pessoas leigas que não entendessem nada. Você explica muito bem. Eu vou te confessar, jamais eu fiz um curso online. O seu foi o primeiro. Eu tinha muito preconceito em fazer cursos online. Eu sempre tive preconceito. Eu falei, não, curso online? Como assim? E aí o seu, eu falei, mas eu vou fazer, por quê? Porque ele tá falando de músculo, de face e é na região. Então, eu vou conseguir ver. Só que as suas câmeras são muito boas também. A sua equipe é muito boa. A gente consegue ver muito bem aonde está sendo liberado, o que está sendo feito. Você explica muito bem, Ronaldo. Isso é muito bom disso. E aí, isso me levou também a ter mais vontade de fazer seu curso. Pô, que legal. Andresa, quem era você antes do Mecanismo X, profissionalmente falando, e quem é você depois do mecanismo? Olha, hoje eu tenho lista de espera na minha agenda. Eu atendo na minha cidade, que é Matão, durante a semana. Aos sábados, eu não sou de Matão, eu sou da cidade de Rincão, que são 40 quilômetros de Matão. Isso. E eu acabo atendendo lá e eu termino meus atendimentos 11 horas da noite no sábado. E lá é puro mecanismo. Eu não consigo mais ter folga aos sábados, porque durante a semana eu tenho que atender aqui e não consigo atender lá. Então eu atendo durante a semana na minha cidade, que é Matão agora, na cidade que eu moro, mas aos sábados eu vou na minha cidade natal, que é Rincão, e atendo por lá, até umas 10 da noite. É cansativo. É muito... Mesmo porque a gente tocar no paciente já é uma coisa diferente. É uma coisa diferente. Mas aí você vai tentando... É uma troca de energia muito grande. Não é todo mundo que está com a mesma energia que a sua. E que a pessoa com dor, ela tem uma energia um pouco ruim, né? Um pouco não, bastante. Bastante. Que não é culpa da pessoa, né, meu? Que não tá legal. O organismo tá desequilibrado, tá desorganizado. Não é. Sim, não é culpa. Mas... Quem era a Andresa antes, quem era a Andresa depois. E agora eu vou te perguntar uma coisa que eu já te perguntei, mais ou menos, mas agora eu vou te perguntar inteiro. Sim. Como você se sente depois de estar conseguindo diagnosticar, chegar ao ponto certo e conseguir diminuir as dores dos seus pacientes, aliviar as dores dos seus pacientes? Como você se sente com isso? Eu me sinto aliviada e realizada profissionalmente. Hoje eu posso dizer que eu estou realizada profissionalmente. E segura. Acima de tudo, segura do que eu faço.
Pode falar, pode falar. E acima de tudo segura. Eu ia contar um episódio que aconteceu comigo de uma prima do meu pai de São Paulo, e ela foi em todos os profissionais de São Paulo e ela estava com labirintite, crise labiríntica de cair na rua, de não conseguir sair sozinha mais. E aí um dia, na Páscoa, ela veio pra minha cidade natal, Rincão. E eu tava lá, a gente tava na Páscoa, a gente almoçou lá. Só que assim, como eu sempre falo, o meu hobby é estudar, eu gosto muito de estudar e de ver tudo. E aí eu tava lá, todo mundo almoçando, e aí eu falei, mas eu preciso te avaliar. Eu falei, posso te avaliar depois do almoço? Ela falou, pode. Claro que pode. Aí eu comecei a avaliar ela. E eu vi que o lado dela direito tava todo mais baixo, o diafragma. Ah, E aí eu fiz a liberação do diafragma, usei também a acupuntura, né? Não é sempre que eu uso, mas usei, nesse caso eu usei a acupuntura. Mas assim, quando eu liberei o diafragma, foi assim, uma coisa que ela falou assim, eu não acredito, o que que você fez? Ela já levantou da cama outra pessoa. E ela não, nunca mais teve crise de labirintite. Nunca e mais ela enquanto teve a crise de diafragma labirintite. bloqueado, continua tendo a crise, Exatamente. né? Porque Tanto é puxa que ela tudo pra baixo. veio de São Paulo de novo esse final de semana, porque ela fez uma cirurgia de safena há 40 dias. Aham. E ela tava com dor no pé. Mas fazem 40 dias que ela fez e ela queria que eu liberasse também. Eu liberei, ela melhorou também. Olha que legal. Nossa, é Sim. muito bacana mesmo. E André, dentro da terapia manual, que é uma coisa que você sempre gostou de fazer, qual era o problema que você tinha antes de entrar no mecanismo? Hoje, vendo, eu acredito que eu ia no local da dor. E eu não ia na causa do problema. E a gente vê que nem sempre, não adianta ir no local da dor. Você tem que ir na causa do problema, através da avaliação. Eu fazia uma Exatamente. avaliação, mas uma avaliação que às vezes não... Eu achava que o problema era ali, mas não era. E a avaliação do mecanismo eu acho é muito completa. Eu consigo identificar facilmente o problema, assim. Graças a Deus, hoje eu consigo. Uma coisa que me chama a atenção, na época que a gente estava desenvolvendo a avaliação, é que Sim, assim, a gente tem muita avaliação clínica, né? Não no mecanismo, mas as avaliações de forma geral para questões de dores ortopédicas, vamos dizer assim, tem muita avaliação clínica. E aí eu vou te dar um exemplo. sim, A avaliação para a gente testar o piriforme. Veja, se eu já estou com uma síndrome do piriforme e eu vou sim. fazer a avaliação que mede a flexibilidade do piriforme, lógico que aquele piriforme vai estar ruim, né? Não tem que montar. Aham, sim. E aí a gente vai tratar aquele piriforme e não vai resolver, porque ali o que a gente tem que pensar é, ó, tá bom, tá sem flexibilidade, tá dolorido, mas por que que tá dolorido? Por que que ele desenvolveu essa disfunção, né? Exato. Então, quando a gente desenvolve a avaliação do que a gente usa no mecanismo hoje, a gente pensou mesmo em função. Então, às vezes, você vai ter a disfunção, a dor lá no piriforme, a disfunção está no tornozelo. É Sim, isso que é bacana. isso E no começo, assim, é esquisito pra gente, né? Principalmente vocês que entram já sabendo de outras avaliações, falam, meu Deus do céu. Aí tem os nomes maior esquisito do mundo, né? Ó, Fat sim. Family, bigode do umbigo. Fala, meu É, Deus do céu, onde eu entrei? é isso aí. Mas tem que ser perseverante, que vai dar certo. Não, dá Se você- certo, tá, isso é verdade. eu falo sempre para meus pacientes, ó, você tá no lugar que não tem como dar errado. Eu já falo assim, não tem como. Você tá no último lugar, você já tentou de tudo. Aqui não tem como dar errado. Eu sempre falo isso, com confiança mesmo. Não, tem que falar mesmo. Olha Sim. só, dentro da terapia manual, qual era ou qual é seu sonho? Eu acho que meu sonho se realizou. É mesmo? Diminuir a dor do mundo, Tamo junto. né? Eu acho que é isso. É isso, diminuir a dor mesmo. Ó, agora tem uma pergunta interessante aqui também. Sim. O que aconteceu na sua vida profissional, nesses 17 anos de fisioterapeuta, que talvez você
você nunca imaginou que seria possível acontecer fazendo o mecanismo X? Tipo assim, um atendimento com o mecanismo X. Eu acho que é o tipo de a forma de avaliar o paciente. É porque depois que você entra na rotina da avaliação do mecanismo X, fica tudo mais fácil. E eu não imaginava que era tão fácil quanto é. Não é que é fácil, é que agora eu consigo ver por trás daquela foto. Entendeu? Exatamente. Eu consigo ver algo a mais que eu não via antes. Porque no começo, por isso que tem que fazer mesmo, que você fala várias avaliações. Porque assim, a primeira a gente faz de um jeito, a gente erra. A segunda, a terceira. Agora, já é mais difícil você errar, porque você já tá, né, cansado de fazer a avaliação. E aí você consegue ver, às vezes, aquela pelve que você acha que não rodou, ela rodou sim. Ela rodou pouco, mas você rodou. E na foto agora eu consigo ver. Antes eu achava, não, tá igual. Mas não tava, né? Não, é treino, né? É treino. É constância. É muito treino. É treino, estudo, muito estudo também. Não é, e assim, a hora que você pega o jeito de fazer as capturas, Sim. fica muito fácil, né? Então, porque às vezes a pessoa acha que é difícil, mas não é difícil. Não, não é difícil. Começa a praticar, fica muito fácil. Tanto é que você não faz mais nada sem avaliação. É treino mesmo. Né? E uma coisa que você já falou disso na live hoje também, mas eu vou reforçar. Você acha possível aprender o mecanismo X online? Muito. Eu cuspi pra cima e caí na testa. Muito possível. Não, até muito possível. Porque você nunca me viu presencialmente, né? Não. E uma outra dúvida da galera também é assim: Ronaldo, é online, eu não sei se eu sei mexer nas ferramentas. É difícil mexer nas ferramentas? Fala pro pessoal se é difícil. Não. É super simples. Depois que você pega, que toda semana é o Zoom, é o Facebook, você já vai direto, é rapidinho, é muito fácil. Eu não sou uma pessoa fã de computador, de celular, não tenho tempo de mexer, de ficar mexendo, mas foi super de boa. Consegui, assim, me virar super bem. Que legal. É muito fácil. E conta pro pessoal como que você se organizou para fazer o curso, para poder estudar. Eu atendia, né, até tarde, porque o seu curso é muito bom, que era às 9 da noite, né? A mentoria. E aí eu conseguia terminar os atendimentos e chegar em cima da hora para a mentoria. Então isso não me atrapalhou. E assim, né? Eu estudava um pouco de madrugada. Que aí no outro dia. Dar um jeito, né? Tem que dar um jeito. Da meia-noite às 6, né? O que a gente faz da meia-noite às 6? Olha só. E como foi o apoio da família para estudar, para fazer o curso, para entrar no curso? Isso eu sempre tenho que agradecer, porque eu tenho um filho de 10 anos. Ele até estava me ajudando a entrar aqui, que o computador não estava dando certo. E assim, eles sempre estão do meu lado para tudo. Tanto é que no sábado, que eu vou atender em Rincão, eles vão junto comigo, porque a gente tem família só lá, em Matão não tenho ninguém da família. Eles vão juntos e aí fica lá, na chácara da minha tia, na avó, e eu vou trabalhando. Eu tô trabalhando, eles estão lá. E eles me apoiam em tudo. E, Andressa, conhecendo o mecanismo X hoje de dentro, né? Estando dentro, já estando certificada, tá, gente? A Andressa é certificada e ela não temos mais ninguém na região dela certificado. Então, se você está nessa região, tem algum tipo de dor, entre em contato com ela. Ó. O arroba dela, deixa eu pegar aqui. Ó. Não está aparecendo aqui. Qual que é o seu arroba, Andressa? É Andressa Pavone Mascarim mesmo. Andressa Pavone Mascarim. Isso. Com N, né? Com N no final. Isso. Então, chama ela aí se você é da região dela, chama ela no Instagram se precisar de atendimento, tá? Porque nessa região ali, entre Araraquara e Matão, a gente só tem ela formada. A gente tem em Catanduva algumas pessoas, né? Mas aí já é 80 quilômetros para frente. Certo. Andressa, conhecendo o mecanismo X hoje, né, de dentro, já sabendo avaliar, enfim, vendo como que é e o que isso gera de economia
de energia, né? Daquelas frustrações que a gente tem às vezes. Muito. Tem gente que assiste o evento e aí fala assim, vou esperar mais um pouco, não vou entrar agora. O que você falaria para essas pessoas? Não espere. Você esperaria ou você entraria? Eu entraria e faria, com toda certeza. É muito bom. Assim, até a minha sessão eu consegui subir o preço. Porque assim, quando você você entrega resultado, você também consegue cobrar um pouco mais, né? E você tendo a confiança de tratar certo e entregar um resultado para o paciente, você consegue cobrar um pouco mais. Porque eu sempre fui assim, eu não tenho segurança de cobrar um X, e às vezes se o paciente não melhorar, eu tinha essa dúvida. Infelizmente eu tinha, diferente de agora. Agora eu entrego um resultado e eu cobro por isso. Não, com certeza. E assim, né, resultado, meu. Às vezes o pessoal fala assim, eu tenho pós-graduação, não sei do que, eu tenho mestrado, tenho isso, tenho aquilo. Nada contra. Não tenho nada contra mesmo. Legal. Só que o que o teu paciente quer, na verdade, é ver os seus resultados. Exatamente. É o resultado não tem o que falar. Sim. Né? Não tem o que discutir. Não. Agora, conta pra mim, ou pra galera, tudo aqui, um caso especial de algum paciente aí que te surpreendeu aplicando o mecanismo. Essa prima de labirintite, né, que eu liberei o diafragma dela, foi uma das que eu fiquei assim, até eu fiquei, nossa, meu Deus. Esse foi um caso que me surpreendeu muito. E um outro caso, que ele é meu paciente até hoje, assim, quando ele sente alguma coisa, ele corre no meu consultório, ele é responsável por todas as indicações, quase todas as indicações da minha agenda. Que legal. Tenho muito que agradecer ele. Eu até coloquei ele, postei foto dele aí. Ele é encanador e ele é um senhor daqui da cidade de Matão. E ele, quando ele começou a fazer os atendimentos comigo, ele tinha uma diferença de 3 centímetros de uma perna para outra. E ele usava uma palmilha. 3 centímetros. E usava uma palmilha. E aí, durante a avaliação, eu perguntei se ele tinha tido algum acidente, se ele tinha perdido massa óssea para acontecer aquilo. Ele falou, não, foi uma vez que eu passei mal, travei minha coluna lombar, fui no hospital, depois eu comecei a fazer acompanhamento com o ortopedista e fiquei com uma diferença de 3 centímetros, né, de uma perna para outra. E eu falei, eu tava no início, né, dos atendimentos, tava começando com o mecanismo X também, e nem pensei que aquilo que eu tava fazendo eu poderia tirar a palmilha dele. Eu não pensei, sinceramente. Só que aí quando ele começou os atendimentos, eu comecei a reavaliar a cada sessão. E aí ele falava pra mim, Andresa, parece que a palmilha tá me incomodando. Por quê? Porque chegou, a musculatura voltou. E ele não usa mais palmilha. Era encurtamento funcional. Era encurtamento muscular. Sim. E hoje em dia ele não usa mais palmilha. Olha que fantástico. Telhado, faz tudo. Que ele não estava mais conseguindo fazer. Não estava mais conseguindo trabalhar. E sabe, Andresa, uma coisa que ultimamente tem me preocupado é que a gente tem resolvido casos Sim. muito, muito interessantes em todo o Brasil hoje, né? Só que mesmo assim, eu sei que ainda tem muita gente que não tem acesso ao que a gente faz. A minha maior preocupação é ter mais terapeutas para ajudar essas pessoas. Porque veja que nem um senhor desse. O que ia acontecer com ele se ele não encontra a Andresa? Ele ia estar até hoje usando palmilha, mancando, com dor, porque a palmilha não corrige 3 centímetros. Não. Né? Acho que até 1,8, se eu não me engano, é isso? O máximo pode fazer? Sim, o máximo. Então, estaria com dor até hoje, e aí? Sendo que a gente pode ajudar. Hoje eu atendi uma senhora, dor no joelho, dor no tornozelo. E o bloqueio dela, oblíquo, adutor e quadrado lombar que eu não consegui fazer, não deu tempo.
Sim. Cara, essa mulher vai passar o resto da vida com dor no joelho. Porque ninguém ia chegar. Assim, ninguém que não fosse do mecanismo ia chegar. Hoje, a gente tem no mecanismo, você vê lá na nossa comunidade, a gente tem 1.000 pessoas lá. Mas a gente não tem 1.000 pessoas formadas no mecanismo. Porque tem muita gente que entra, que faz o evento, E não termina. que entra, às vezes, por agradecimento, porque no evento conseguiu ter resultado. Sim. Entendeu? E a gente Sim. tem um Brasil de mais de 200 milhões de pessoas. Mesmo que essas 1.000 pessoas fossem formadas, ainda é muito pouco. Eu trabalho com Não. outros fisioterapeutas, eu trabalho com outros. E eu sempre falo, gente, faz esse curso, tem mercado para todo mundo, faz o curso, não vão se arrepender. Mas assim, o que eu percebo é que às vezes as pessoas acham que é difícil e também muita gente demora um pouquinho mais, você tem que ter a paciência, né, de tocar, de sentir o toque. Você tem que gostar, né, Ronaldo? É isso que eu percebo, você tem que gostar. Porque muitos físicos, eles são mais técnicos, assim, de ou mais aparelho, ou mais passar exercício, ou mais correção. Nem todos gostam do toque, né? De muito toque. É que eu gosto muito de toque, assim, de tocar o paciente, de tirar a dor. E sempre fui assim, sempre gostei de trabalho manual mesmo. Então, também por isso que eu me identifiquei mais, eu acredito. Então, às vezes a pessoa acaba. Eu acredito que seja isso, não entrando, talvez porque não tem tanta. Acha que não vai conseguir também, pode ser isso? Acha que não vai conseguir. Não, e esse negócio, eu tenho falado também, se você não gosta de cuidar de pessoas, não adianta entrar também. Não, né? não. Não adianta, você vai ter um contato direto com a pessoa. E você vai ter que educar essa pessoa, não é só tocar, né? Você tem que educar. Sim. E que nem a gente está falando, difícil, não é, né? Não. É que a chave está em gostar de cuidar de pessoas. Sim. E assim, você falou dessa história do diafragma, né? Poxa, Sim. O que a gente mais vê hoje é diafragma travado. Sim. E muita gente com diafragma travado sendo diagnosticado de um monte de coisa, menos o diafragma. Sim. Não é mesmo? É isso. Com certeza. Ninguém lembra que existe, né? Exato. Ninguém lembra. Não. Ninguém lembra. E, Andressa, agora talvez, que pergunta você gostaria que eu respondesse para você? Uma coisa que eu tenho dificuldade é fazer a liberação em 1 hora. Eu ainda não consigo, Ronaldo. E assim, o que eu faço quando eu começo uma liberação, por exemplo, do diafragma? Eu não consigo fazer em 1 hora a liberação do diafragma. E aí eu paro, eu tenho que parar, onde, né, eu terminei ali onde eu parei, onde deu tempo da minha sessão. Mas eu sinto que se eu parar, eu acho que a paciente não vai melhorar e não vai sair bem. E também... Não, vai sim. Hã? Vai sim. Vai. E também, o contrário, eu percebo. Quando eu faço muito, eu sinto que o paciente também fica com mais dor. Lógico. Se fizer muito. Entendeu? Porque, assim, em liberação, menos é mais. Eu já testei as duas coisas para mim sentir isso. E eu percebi mesmo que se eu faço muito, o paciente sente dor. E se a mão vai ficando mais, assim, mais leve agora, né? E no começo, meus pacientes saíram com mais dor. Agora não. Agora meus pacientes saem bem já na primeira sessão, assim, sai bem melhor. Porque eu acho que eu punha mais peso na mão. E não tem que pôr peso mesmo. Não. Tem que deixar o negócio fluir. É o peso da sua mão, entendeu? Exatamente. Nem mais nem menos. É o peso da sua mão sempre. E assim, uma coisa que eu falo, que eu sempre vou falar para vocês. Se você tocou e dali, por exemplo, 2, 3 minutos, você está sentindo uma dificuldade de acessar, de entrar no tecido, sai.
Não fica. Sai. Entendi. Espera um minuto, volta de novo. Você vai ver que cada vez que você sai, nessa pessoa que você tem dificuldade de acessar, cada vez que você sai e volta, é mais fácil de acessar o tecido. E nem que você tenha que sair 10 vezes, não tem problema nenhum. Entendeu? É melhor você sair do que continuar insistindo ali no toque, numa área que está enrijecendo em vez de aliviar. Sim. E a gente não deve esquecer do conceito de dor. Da etimologia da palavra dor. Dor é recompensa, dor é pagamento, tá? Então, o próprio paciente, às vezes, ele começa a se boicotar quando ele está melhorando da dor. E ele não está pronto para melhorar, muitas vezes. Sim. Muitas vezes, para ele melhorar, vai diminuir o acolhimento que ele tem daquelas pessoas que ficam bajulando ele por conta da dor, entendeu? Então tem isso também. Mas uma coisa que eu vou te falar, e é importante você fazer, porque muitas pessoas não se comprometem com o tratamento. No sentido de, olha, André, cheguei aqui, tô com dor lombar. Dá um jeito nisso aí. Não é dar um jeito nisso aí. Não. Tá? Porque a dor é dela. Você é a profissional que sabe o caminho para ela melhorar a dor. Mas a dor é dela. Então, uma coisa que você deve fazer sempre na primeira sessão é falar assim, ó, você precisa se envolver no tratamento. Tá? Você precisa se envolver no tratamento. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando você precisa de mais sessões, já faça a cobrança de todas as sessões. Entendeu? Sim. Porque aí a pessoa se comprometeu pagando, então ela vai ir. Né? E mesmo que se você faça essa programação, já preciso de 4 sessões, por exemplo. Olha, a gente já falou 4 sessões. 4 sessões fica X reais. Se você cancelar essas sessões com menos de 24 horas de antecedência, você perdeu a sessão. E às vezes a gente fica com medo de fazer isso, porque achando que o paciente vai falar, ai meu Deus, não. O paciente, quando você faz isso, ele vê seriedade no trabalho. Sim. Entendeu? Você não precisa ter medo de fazer isso. Hoje, por exemplo, se uma pessoa marcar comigo, ela marcou um atendimento comigo, sei lá, 10h15 da manhã. Né? Porque eu marco de 1h15 de um paciente para o outro. Por quê? Eu marco às 9h, eu acabo às 10h. Das 10h às 10h15, eu limpo a sala, eu fico um pouco sem fazer nada. Aí 10h15 eu atendo novamente. Se 9h da manhã essa pessoa ligar e falar assim, eu não vou no atendimento. Tá? Se ela é uma pessoa de um atendimento só, eu já falo para as meninas, não marca mais. Não marca mais. Não marca mais. Tá? Por quê? Ela não está com compromisso. Não. Eu tinha um outro compromisso, mas o meu compromisso também é o meu trabalho. Com certeza. Então, eu não atendo. E se a pessoa insistir e falar, não, pode falar que eu não vou atender porque ela não veio. Entendeu? Não vou atender porque ela não veio. Então, a questão é a seguinte. Se o paciente ele não se envolver no tratamento, isso com qualquer técnica, com avaliação ou sem avaliação, se ele não se envolver no tratamento, ele vai melhorar o seu 50%, do terapeuta. Né? Então, o seu 100% equivale a 50%. Os outros 50% tem que vir dele. Tá? Com certeza. E a Paula Barros, parcela no cartão as sessões, tem gente que não pode pagar à vista. Eu, por exemplo, parcelo. Normal. Tá? Então, assim, quando a gente trabalha com esses pacotes, a gente já sabe que pode parcelar no cartão. Pode acontecer. Né? E geralmente, assim, e você vai ver isso à medida que você for evoluindo, né, em aplicação de avaliação e de técnica, você vai ver que o seu número de sessões vão diminuir. Então, lá no começo você usar 4, 5 sessões, com o tempo você vai ver que vai diminuindo o número de sessões. E a gente tem que ter tranquilidade que, assim, nem todo mundo vai poder pagar mesmo. Né? Mas quando a gente cobra um preço que é justo por aquilo que a gente faz, sim,
a gente pode ter um tempo depois de contribuir com as pessoas fazendo atendimento em instituições, né? Sim. Em algum momento. Então, a gente contribui dessa forma. Na verdade, eu contribuo fazendo no plano mesmo. Então, também tem isso, né? Eu sempre consigo fazer em várias pessoas lá. Não, e eu tô falando essas coisas porque às vezes a gente fica, nossa, as pessoas não podem pagar e eu podia ajudar ela, entendeu? Não, e a gente não pode sempre isso, né? Porque você tem um momento que você contribui. Não, e você já está contribuindo para o mundo naquele momento. Tá? Então, assim, a dor é sempre do paciente. Se ele não se entregar, não tem jeito. Né? Por exemplo, aquela pessoa que chega para você e fala assim, ó, você está fazendo anamnese, ela fala assim, minha dor não tem jeito. Eu vou ter que conviver com a dor, é assim mesmo. Isso. Sabe, você vê que ela não está interessada, né? Ela não está interessada em se entregar aquilo, né? Que e ela já se contentou com a dor. Sim. Então, a primeira coisa que eu faço, desculpa a expressão, mas é dar no meio do paciente. E assim, de uma forma que você está fazendo o que aqui então? Se você não acredita que você vai melhorar, a dor é sua. Você não vai melhorar mesmo. Né? E aí, eles, sabe? Opa! Ou se não, é uma outra coisa que é muito comum, é assim. Não, então, eu tô com uma dor lombar, eu já olhei no Google, fiz não sei o que, acompanhei a live não sei do que. Aí eu olho bem para o rosto desse paciente, o olho desse paciente, e falo assim, resolveu? Bem isso. Resolveu? Não, então, se não resolveu, aqui você é paciente. Exatamente. E eu vou te avaliar, e aquilo que eu encontrar na avaliação é o que eu vou fazer. E não o que você viu no Google, ou o que você viu aonde for. Outra coisa também, Ronaldo, são os exercícios após 48 horas. Eu atendo ciclista, atendo pessoas que gostam de academia todos os dias. E eu peço, nesse 48 horas sem exercício. Depois eu vou te mandar o exercício. Aí você pode fazer a sua academia mais leve, um pouco mais. As pessoas não fazem. E aí vão na academia no outro dia ou no mesmo dia e vai sentir mais dor mesmo. Esse negócio do exercício, o que acontece? Imagina, você está com dor, por exemplo, há 2 meses, vai. Teu sistema nervoso, ele já se adaptou a essa condição de dor. Então, já começa a ser normal ter a dor. Aí você vai, avalia, encontra os pontos disfuncionais e melhora essa disfunção. Isso não é normal para o sistema nervoso. Ele não está adaptado a isso. Aí você vai para a academia, você perdeu o tônus muscular nesse dia. O tônus muscular diminuiu. Né? A própria percepção diminuiu. Então, o risco até de você lesionar é grande. Entendeu? Sim. Então, é por isso que a gente pede as 48 horas. Agora, uma coisa que eu tenho testado, André, que tem dado certo, não tem dado problema, é assim. Se a pessoa já é ativa e você fez, por exemplo, a liberação hoje de manhã. Sim. Fala, se ela quiser ir na academia amanhã à tarde, não dá problema. Não tem dado problema, entendeu? Entendi. Com o sedentário, pelo amor de Deus, ou aquele que vai na academia uma vez por semana, esse não deixa, porque vai dar problema. Não, esse não. Mas aquele que já é ativo, que já pratica atividade... Então, o atleta consegue, sim. Você calcula umas 30 horas depois, aí beleza, entendeu? Aí não tem dado problema. A gente tem testado isso, não tem dado problema. Eu sempre falo, sempre mando os exercícios, mando as fotos, né, antes e depois. Eu sempre instruo para não fazer exercício por conta de a pessoa poder... mas por quê? Porque você vai poder sentir mais dor, você vai poder se lesionar mais fácil. Perde a percepção, cara. Sim. Você faz a liberação, você pede a pessoa sentar na maca. Muitas vezes ela tá zonza. Zonza e mole, né? Vai andar, tá mole. Entendeu? Então é por isso. Sim. Mas Andresa, gratidão, tá? Pode contar com a gente. Eu que agradeço. Não é porque você acaba
acabou que você não pode mal usar a comunidade, pelo contrário, use a comunidade à vontade. Né? Suba, se tiver dúvidas, suba suas dúvidas lá, a gente está sempre por lá. Tá bom? E gratidão de verdade por ter participado. E galera, vocês estão aí, que são terapeutas manuais, que por um acaso ainda não estão inscritos no evento, tá? Ele é online e ele é gratuito. E eu acho que vale muito a pena, se você é terapeuta manual, você participar. Não é não, Andresa? Muito, vale muito a pena. E não esperem. Participem quanto antes, porque mais seguro dos atendimentos você vai ficar. Pode ter certeza disso. Não, com certeza. Gratidão, Deus abençoe. Dá um abraço na família aí, tá bom? Gratidão. Eu que agradeço, viu? Muito Valeu. obrigada, Ronaldo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.